Se você não me conhece, sou o Mítico, esse aqui é o Igão. Como que você tá, Roliço? Estou ótimo. Que dia bom. Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Fala aí, beleza? Eu sou o Vitor Santos, sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos comentar sobre um caso muito polêmico. Vamos falar hoje sobre a risada que os meninos do Podpah Podcast fizeram no começo de um episódio recente e que muitas pessoas disseram ser uma indireta para tudo de negativo que acometeu o Flow após as falas do Monark. E na análise de hoje vocês vão entender, como eu sempre falo, o quão difícil é afirmar que alguém pensou determinada coisa ou agiu motivado por tal ideia apenas com base na observação dos sinais não verbais daquela pessoa. Vamos entender hoje também sobre contexto e pluralidade de sinais. Mas antes da gente seguir com o vídeo, vale lembrar, se você quiser ver mais vídeos como esse, onde a linguagem corporal é comentada de forma técnica por um perito facial que de fato é certificado, se inscreve nesse canal aqui, curte e compartilhe os nossos vídeos. Sem mais delongas, vamos entender um pouco sobre o contexto do vídeo. Acontece que recentemente tivemos toda a situação e polêmica envolvendo as falas do Monark, que foram noticiadas midiaticamente como antissemitas e racistas, o que inclusive causou o desligamento e a demissão do Monark do Flow Podcast, bem como sua desassociação comercial ao projeto Flow Podcast. Em paralelo a isso, nós temos o Podpah. Para quem não se lembra, Podpah Podcast nasceu como um projeto paralelo dos estúdios Flow. Inclusive no começo do próprio Podpah, os episódios eram gravados no espaço do Flow Podcast. Muita coisa aconteceu de lá para cá, Podpah se desvinculou dos estúdios Flow, inclusive hoje é um podcast até mesmo maior em relação a números e a inscritos do que o Flow Podcast, e nos últimos meses tivemos um histórico recente de ofensas e verbalizações negativas, tanto do Podpah para com o Flow, quanto vice-versa. E acontece que em um episódio recente, nessa semana, apresentado justamente no dia que toda a polêmica veio à tona, envolvendo as falas do Monark, e inclusive no mesmo dia que foi noticiado o desligamento de Monark aos estúdios Flow, nós tivemos o início do programa Podpah sendo exibido de uma forma diferente. Igor e Mítico estavam rindo, segundo o que algumas pessoas entenderam, de forma a mandar uma indireta para tudo que teria acontecido com o Flow e com o Monark. Eu tenho uma promessa que eu quero começar todo o Podpah que eu começo Diferente. Horrível. Então, sejam bem-vindos a mais um Podpah. Se você não me conhece, sou o Mítico, esse aqui é o Igão. Como que você tá, Roliço? Estou ótimo. Que dia bom. Tô feliz demais. Que foi, mano? Terça-feira linda. Eu senti a sua felicidade, Estamos cara. ao vivo para mais um Podpah. Hoje nós... Algumas pessoas então criticaram esse início, dizendo que o Podpah estaria atacando o Flow de forma gratuita. Nosso objetivo nesse vídeo é analisar a reação inicial dos meninos, esse riso aqui no começo do episódio, para tentar entender um pouco mais sobre o comportamento não verbal. Reitero que esse vídeo é apenas uma análise, eu não sou juiz de nada, muito menos senhor da razão, e lembrando que esse vídeo trata-se de uma tentativa de compreender um estudo acerca do comportamento não verbal. Não utilize esse vídeo como base para discurso de ódio e nem para justificar ataque contra nenhum canal. Dito isso, bora pra análise. Todo Podpah que eu começo Diferente. Horrível. Então, sejam bem-vindos a mais um Podpah. Se você não me conhece, sou o Mítico, esse aqui é o Igão. Como que você tá, Roliço? Estou ótimo. Que dia bom. Que a gente já consegue ver na expressão facial do Igão, que além dos cantos dos lábios dele se levantarem, a gente vê a configuração do AU12 contraído nos cantos dos lábios dele. Ótimo. Que dia bom. A gente vê também que ao redor dos olhos dele a musculatura orbicularis oculi também está contraída. Significa que temos o AU6 ativado, codificação então de felicidade genuína. Tô feliz. No Mítico nós vemos a mesma coisa, a contração do AU12 mais AU6. Apesar dele estar com óculos e estar realmente atrapalhando nossa visão da face superior dele, é possível observar a contração em saliência de pele, próxima ali à altura das bochechas, que evidencia pra gente que o AU6 também está contraído. Ou seja, ambos estão expressando felicidade genuína nesse momento. Realmente não há dúvida, não é uma expressão posada.
Mítico está coçando o nariz ali, colocando a mão sobre a boca. Esse gesto, conforme é abordado em alguns livros, Lie Spotting, da Pamela Meyer, e até mesmo Telling Lies, do Paul Ekman, é um gesto que às vezes está associado à vergonha. Tanto cobrir o rosto, quanto cobrir a boca, cobrir o nariz, é um tipo de gesto muito comum associado ao comportamento de vergonha. Poderia ser então essa a sensação de guilty pleasure, ou rindo com culpa de algo. Traduzindo em termos mais populares seria: mano, eu não devia rir disso, velho, vou pro inferno, não é possível. E basicamente esse comportamento que a gente vê na expressão facial deles, felicidade genuína. Ou você que está vendo esse vídeo, você é uma pessoa ansiosa? Você tem maus hábitos que já tentou perder, mas não consegue até hoje? Talvez seja porque você está usando o pensamento automático e não o seu pensamento crítico, o seu pensamento lógico. Se você quer aprender mais e conseguir usar o seu pensamento lógico, avaliar situações com mais clareza, usando exemplos de Sherlock Holmes, eu te convido para participar do evento gratuito Dominando a Lógica Sherlockiana. É simples, basta clicar no link aqui da descrição que você vai participar gratuitamente de um evento para aprender a dominar mais o seu pensamento crítico, a sua lógica e conseguir controlar mais os seus impulsos. Venha participar agora do evento Dominando a Lógica Sherlockiana, tá certo? Continua o vídeo aí. Vamos ver a mensagem verbalizada agora então do Igão. Como que você tá, Roliço? Estou ótimo. Que dia bom. Ele diz: estou ótimo, que dia bom. E depois ele diz que terça-feira linda. Que foi, mano? Terça-feira linda. Eu senti. Ele diz então: estou ótimo, que dia bom, que terça-feira linda, né? Essas são as palavras do Igão. Partindo dessa fala dele, que dia bom, que terça-feira linda, podemos supor que ele apresenta uma quebra de base paraverbal da forma que ele geralmente abre os programas do Podpah. Para além disso, nós temos um histórico recente, que sempre que o Flow cutucava o Podpah, né, fazia uma indireta para o Podpah, geralmente no episódio seguinte, ou no mesmo episódio, né, de apresentação do Podpah, eles davam uma réplica de indireta também para o Flow. Um URL muito foda. Inclusive eu recomendo todos assistirem, podpah.com. Então sempre que acontecia alguma coisa lá no Flow, o Podpah logo em seguida, no episódio que eles apresentavam em seguida, já respondiam isso. E geralmente o Flow também já dava uma tréplica e assim foi nos últimos tempos. E outra coisa também, essa fita aí de tipo, pegar domínio do Podpah, você só mostra que nós é maior que vocês, mano. Tá ligado? Você tá falando agora do Flow. Não, eu tô falando do Flow desde o começo. Caralho, eu não tava só falando do... E o último ponto, se você pega o contexto atual da situação, essa fala do Igão, que dia bom, foi justamente no dia em que foi noticiado toda a polêmica do Monark e que ele perdeu o emprego, né? Foi demitido, foi desligado. Então talvez essa fala do Igão, essa expressão de felicidade, poderia sim estar associado aos eventos que aconteceram com o Monark, talvez até mesmo ao desligamento dele, poderia. E aí alguém pode perguntar: Vitor, é possível a gente sentir felicidade quando alguém se dá mal, quando alguém que a gente não gosta se dá mal? Sim, isso não só é possível como é muito comum, e não é uma coisa que psicopatas, como muitas pessoas gostam de falar, sentem. A sensação de Schadenfreude é muito mais comum do que se imagina. No Atlas das Emoções é mostrado pra gente que cada emoção primária tem as suas subcamadas emocionais. E também em Emotions Revealed, Ekman já falava sobre as camadas das emoções de felicidade e sensações de prazer. Schadenfreude é um termo em alemão que justamente está associado à felicidade que eu tenho pelo infortúnio dos outros. Ou seja, é literalmente uma sensação de prazer, uma sensação prazerosa, uma sensação de felicidade que nós experienciamos quando alguém que a gente não gosta, quando um adversário, um oponente, enfim, alguém que nós desgostamos se dá mal. Essa sensação de felicidade é natural, como todas as outras, o êxtase, o júbilo, o orgulho, a felicidade em si. Ou seja, Schadenfreude é mais uma das camadas da sensação de felicidade, então é algo normal, é algo comum, e sim, pode estar associado a essa expressão que a gente está vendo aqui nesse contexto do Igão e do Mítico. Aí alguém pode ver isso e pode me perguntar: Vitor, então dá pra afirmar com todas as letras que o Podpah tá feliz pela desgraça que aconteceu depois das falas racistas do Monark? É isso mesmo? E aí eu sou obrigado a dizer que não é possível afirmar que o Podpah tá pensando tudo isso que a galera tá colocando. Simplesmente porque não é possível afirmar uma motivação, um pensamento com base na observação de sinais não verbais. Não dá pra sair por aí lendo mente das pessoas, dizer que as pessoas pensaram isso quando elas expressaram aquilo. Quando a gente pega uma análise séria, pautada por um protocolo multicanais, que inclusive é o que é defendido e apresentado
publicado em artigos como Detecting Deceits via Non-Verbal Behavior Analysis, do Vrij, ou até mesmo An Argument for Multi-Channel Analysis, da EIA, que a gente entende é que devemos então analisar um comportamento paraverbal, seja uma reação, seja um riso, como esse que a gente está vendo aqui. Devemos levar o contexto em conta, devemos também levar em conta a linha de base da pessoa, analisar vários canais para emitir opiniões momentâneas, se a pessoa estava feliz ou não, se a pessoa apresentou sinais incongruentes ou não, mas não existe suporte científico para dizer que por meio da expressão facial, do gesto, da forma do corpo ou do lado que a pessoa olhou, nós conseguimos saber exatamente o que ela estava pensando. Então não dá para afirmar com 100% de certeza que por causa desse riso apresentado do pessoal aí do Podpah, justamente no dia que aconteceu toda a situação envolvendo o Monark, que eles odeiam o Monark e estão felizes porque o Monark se deu mal por conta das falas racistas dele. Não dá pra fazer uma afirmação nesse sentido, observando apenas a linguagem corporal. Num caso desses, o necessário é fazer uma entrevista com quem você deseja entender mais, para daí sim questionar e observar se a pessoa respondendo àquela pauta, se ela demonstra sinais congruentes ou incongruentes. Por exemplo, se a gente chegasse e perguntasse pro Mítico e pro Igão, cara, vocês riram nesse momento por conta do Monark, pelo que aconteceu com ele? E sim, poderíamos ter uma conclusão mais assertiva sobre esses sinais não verbais, esse riso no começo do programa. Mas como isso não aconteceu, o que a gente pode concluir aqui, sem ir muito longe e sem ficar embolando tudo com achismos, é que Igão e Mítico apresentaram uma apresentação inicial um tanto quanto diferente das apresentações costumeiras, quando eles começaram a ficar rindo do nada. E essa apresentação deles diferente, rindo, aconteceu justamente num dia que envolveu grandes polêmicas negativas associadas tanto ao Flow Podcast quanto ao Monark. A gente viu também que existe uma condição de felicidade pela tragédia dos nossos inimigos ou quando alguém que a gente não gosta se dá mal, mas a gente entendeu também que não existe suporte científico para afirmar que por meio de uma expressão facial, de um gesto não verbal, é possível saber o que motivou ela a fazer aquilo naquele momento. Mas correto para isso seria uma entrevista e aí sim aliada a ferramentas e protocolos não verbais. Portanto, não dá para afirmar que eles estão felizes por conta de tudo que aconteceu de negativo em forma de repercussão às palavras de Monark e ao Flow Podcast. E essa é a nossa conclusão. Bom, essa foi então a nossa análise. Se você gostou, já sabe, se inscreve aqui nesse canal, ajuda a gente, curte, compartilha o nosso vídeo, tá certo? Vamos ajudar a mais pessoas conhecerem esse maravilhoso universo da linguagem corporal. Comenta aqui quem mais você quer ver analisado e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!